A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Queria trazer um tema específico sobre como vencer as tentações a qual nesse presente século mal todo cristão, todo crente luta diariamente contra as tentações a qual vivemos nos últimos dias da igreja aqui na terra. E estamos caminhando pela porta estreita, pelo caminho difícil, a qual é para o céu. Meus amados irmãos, e com esse tema específico, quero trazer alguns tópicos, algumas referências bíblicas, que é o nosso manual, que é a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, sobre como vencer. Como a gente vence as tentações a qual enfrentamos, lutamos, combatemos, guerreando todos os dias, diariamente. E interessante notar que a tentação não vem de Deus. Deus não tenta ninguém, como está escrito em Tiago capítulo de número 1, no seu versículo de número 13, ao qual a palavra do Senhor nos diz que Deus ele não tenta ninguém. Diz assim, Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 13: E quando vocês forem tentados, não diga, essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal. Ele mesmo nunca tenta alguém. Aqui vemos que Deus ele não gera para o seu filho, para a sua filha, para o cristão ser tentado. Pois Deus ele não tenta ninguém. Ele não é tentado pelo mal para tentar alguém. Mas de onde vem a tentação? Você já se fez essa pergunta? Se Deus ele não tenta, de onde vem então a tentação? Tiago capítulo de número 1, no seu versículo de número 14, vai dar essa resposta. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduz e nos arrasta. Então a tentação vem da natureza de Adão, pecaminosa, que também está dentro de nosso ser, a qual é a nossa carne, a qual combate diariamente o espírito e o espírito contra a carne, ambas não querendo fazer o que a outra quer. O espírito pensa nas coisas de Deus, quer as coisas de Deus, quer a eternidade, e contra a nossa carne, que também está em nosso ser, ela quer o pecado, ela quer ser seduzida, ser atraída pela tentação, ela se entrega à tentação, enquanto o espírito não. O Espírito quer as coisas de Deus. No versículo de número 14 de Tiago, capítulo de número 1, a gente vê que a tentação vem de nossos próprios desejos, das nossas concupiscências carnais, que nos seduz e nos arrasta. Então a tentação ela vem de nossos desejos e ela seduz nós e nos arrasta para o quê? Para o pecado. É interessante que Jesus mesmo ensinou em Mateus capítulo de número 5, versículo de número 17 a 20, o que contamina o homem é o que procede de um coração mau. O que contamina o homem é o que procede de um coração mau. Do coração procede os maus pensamentos, Jesus disse. Do coração procede a morte, o adultério, a prostituição, furtos, falso testemunho, blasfêmias e assim por diante. Então é do coração do homem que procede o pecado, que procede os desejos, a tentação. Uma luta diária, constante no nosso interior. É uma guerra. Todo cristão diariamente está em uma guerra. O cristão ele tem 3 lutas sobre essa terra, a qual é contra Satanás, contra principado, potestade, hoste da maldade, como está em Efésios capítulo de número 6. A segunda luta de todo cristão é contra o mundo,
contra o sistema mundano, perverso do presente século mal, a qual é influenciado por homens malignos, corruptos e por demônios. E a terceira luta de todo cristão, de todo crente, que também é constante, diariamente, e a maior luta de todo cristão é essa, contra si mesmo, uma luta diária, contra o nosso interior. Como o apóstolo Paulo escreveu em Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 17, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e esse se opõe um ao outro, para que não façais o que quereis. Veja, meus amados irmãos, que o apóstolo Paulo vai revelar a nós que a carne, ela cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. A carne é a natureza que está em nós, lá de Adão, lá de Eva, a qual que através de Adão o pecado veio sobre toda a humanidade e consequentemente a morte para todos. E o Espírito, que é o Espírito divino, que é o Espírito que Deus colocou em nós, para todos os cristãos, e o Espírito busca agradar a Deus, glorificar a Deus, o Espírito nos conduz para a eternidade, enquanto a nossa carne quer nos afastar de Deus através dos seus desejos pecaminosos. E a gente vê em Gálatas 5, versículo 17, você que está acompanhando comigo na sua Bíblia, a gente vê que é uma guerra, que é uma batalha constante diariamente. Paulo vai dizer também, por isso que o apóstolo Paulo fala, no seu versículo 16, no capítulo de número 5 de Gálatas, deixa que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão os anseios, os desejos de sua natureza humana. Olha que Paulo, ao conselho que Paulo diz, sabendo que é uma guerra, que é uma batalha diariamente do Espírito contra a carne. Paulo fala, deixa que o Espírito guia, direciona, conduz a sua vida, porque quando o Espírito me guia, te guia, quando o Espírito Santo te direciona, te dirige sobre essa terra, dessa forma, desse meio, a gente não vai se opor, não vai satisfazer os anseios da natureza humana, que é a nossa carne, que é a natureza de Adão. Quando a gente é guiado pelo Espírito, a gente não cumpre os desejos pecaminosos da nossa natureza, porque o Espírito, ele gera em nós, ele produz em nós o fruto do Espírito Santo, a qual não é frutos no plural, mas sim fruto no singular, como está escrito em Gálatas 5, 22, fruto do Espírito, a qual é como se fosse uma tangerina, que são vários gomos em apenas um fruto. Então, quando a gente é guiado pelo Espírito, a gente não vamos pecar, não vamos satisfazer os anseios da nossa natureza humana. E assim vamos vencer a tentação quando a gente é guiado pelo Espírito. O apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo de número 8, no seu versículo de número 9, você está acompanhando comigo na sua Bíblia, que em Romanos 8, 9, quem não tem o Espírito de Cristo, a pessoa que não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Ele. Quem não tem o Espírito de Deus, não pertence a Deus. Quem não tem o Espírito Santo, o selo, o passaporte para ser arrebatado, o passaporte para morar no céu, não pertence a Deus. Qual é o resultado se nós se entregar à tentação? Qual que é a colheita se a gente se entregar ao pecado, à tentação, se a gente for guiado não pelo Espírito, mas sim pela natureza humana? Tiago, capítulo número 1, no seu versículo de número 15, ele vai revelar que depois, havendo a concupiscência ou o desejo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, ou seja, praticado, gera a morte. Ou seja, se a gente se entregar à nossa natureza humana, se a gente nos entregar ao pecado,
E o pecado sendo praticado, sendo consumado, gera em nós a morte. Assim como Paulo também vai dizer em Romanos 6, versículo de número 26, que há um salário para o pecado. Qual que é o salário para o pecado? É a morte. Qual que é a colheita do pecado? Qual que é a colheita do prazer momentâneo? É a morte. Qual que é o benefício do pecado, da tentação? É a morte espiritual, a morte eterna. Porque Deus ele é santo e é revelado em Isaías 6 que um dos atributos de Deus é a sua santidade. Deus ele é santo, santo, santo. Ou seja, Deus ele é tão santo que não pode viver perto do pecado, que não pode estar perto do pecado. Por isso que Deus ele enviou Jesus Cristo para nos salvar do quê? De nós mesmos, da nossa natureza humana, do pecado. A palavra do Senhor vai dizer: quem permanece no pecado é do diabo, como está em 1 João 3:8. E Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Jesus não conhece aqueles que vivem na prática da iniquidade do pecado. Em Mateus 7:23, algumas pessoas vão dizer naquele grande dia para o Senhor Jesus que eu profetizei no teu nome, dou de profecia. Eu expulsei demônios no teu nome. Eu fiz muitos milagres no teu nome. E Jesus vai dizer abertamente para essas pessoas que não se converteram, que não foram guiados pelo Espírito, mas sim pela sua natureza humana, apesar de ter dons. Jesus vai dizer abertamente para eles: eu nunca vos conheci. Afastar de mim, praticante da iniquidade. Praticante da iniquidade dá a entender que são pessoas que diariamente estão no mesmo erro, diariamente se deleita no seu pecado. E quem se deleita voluntariamente, diariamente, no pecado, na tentação, quem diariamente está sendo guiado pela sua natureza humana, pela sua carne, Jesus não vai conhecer naquele grande dia. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como está em João capítulo de número 1, no seu versículo 29, que João Batista vai testemunhar novamente, vai dizer: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus, meus amados irmãos, que tira o pecado do mundo. Jesus ele se entregou, ele veio nessa terra, ele ensinou a forma que devemos ser vivida pelo Espírito Santo, através do Espírito Santo. Jesus foi guiado pelo Espírito Santo. E Jesus, ao ver que a humanidade não poderia ser salva, mas sim que receberia o salário dos seus pecados, dos seus prazeres, da sua natureza humana e carnal, Jesus veio, se entregou, morreu por nossos pecados na cruz do Calvário, bebeu o cálice da ira santa, da justiça santa de Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apocalipse 22, no seu versículo 14, bem-aventurado aqueles que lavem as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito da árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Então, como a gente vence o pecado, a gente viu que o salário do pecado, da tentação, da natureza humana é a morte, morte eterna, morte espiritual. E como a gente podemos citar categoricamente como vencer o pecado? A primeira que eu queria passar para você é: se afasta de pessoas que te tentam. Sim, se afasta de pessoas que te tentam. Provérbios capítulo de número 1, no seu versículo de número 10. Olha que Salomão vai dizer, Provérbios 1, versículo de número 10. Meu filho, se pecadores ímpios quiserem seduzi-lo ou tentar, não permita que isso aconteça.
Meu filho, se pecadores quiserem seduzi-lo ou tentar, não permita que isso aconteça. Como isso? Como aplicar isso na nossa vida? Provérbios 1:10. É se afastar de pessoas que te tentam. Se afastar de roda de escarnecedores, como no Salmo de capítulo de número 1. De número 1, porque não tem capítulo, mas sim números. Salmos são números, dividido por números e não capítulos. Assim como diz no Salmo de número 1, se afastar de roda, de mesa, de ambiente de pecadores que seduz você, que quer te tentar para o mau caminho, quer te tentar para desagradar, para se afastar de Deus. A grande verdade é essa, que pessoas que não te afastam do pecado para Deus não são amigos de verdade, não é verdade? Pessoas que te ligam, te chamam apenas para tentar, para pecar, para fazer aquilo que não agrada a Deus, não são amigos de verdade. Assim como o exemplo que eu queria trazer aqui, como José, fugir de ambiente que te levam a ser atraído pelas tentações, como está em Gênesis 39. Olha que diz Gênesis 39, versículo de número 7 em diante. José ele vai fugir do ambiente de tentação, de pecado. O Senhor estava com José lá no Egito, por isso ele era bem sucedido em tudo o que fazia no serviço da casa de seu egípcio, que era Potifar. O Senhor estava com José porque José estava com Deus e obedecia. O sucesso vem de um relacionamento pessoal com Deus. José obedeceu a Deus no Egito, na casa de Potifar, e foi bem sucedido. Potifar percebeu que o Senhor estava com José. Ele dava sucesso em tudo que ele fazia. Então Potifar, ao ver que Deus daria sucesso, abençoava, prosperava todo o serviço de José, satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregado de toda a sua casa e de todos os seus bens. A partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa e de todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. Olha isso, meu irmão. Deus ele começou a abençoar a casa do egípcio por causa do seu servo José. Ou seja, quando a gente está vivendo pelo Espírito Santo, quando a gente está vivendo a vida que agrada a Deus, Deus começa a abençoar o nosso emprego, a nossa casa, a nossa vida, as áreas de nossa vida. Oh, glória a Deus, porque a gente está vivendo a vida em obediência a Ele, como foi na vida do nosso irmão patriarca José. Tudo corria bem na casa de Potifar, as plantações, os animais prosperavam por causa de José, servo de Deus. Assim Potifar entregou tudo o que possuía aos cuidados de José. Colocou como administrador, não se preocupava com nada, exceto com o que iria comer. José era um jovem, um rapaz muito bonito, de bela aparência, e logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. E a mulher de Potifar, esposa de Potifar, ela disse para José: venha deitar-se comigo. Ordenou ele, pensando que José ia se atraído, ia se entregar a essa tentação. Ela falou: José, venha deitar comigo. Ela ordenou. Olha o versículo de número 8. José recusou e disse: meu senhor me confiou todos os seus bens de sua casa, e não preciso se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade do que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria eu pecando contra Deus. Ou seja, para vencer a tentação, é você ter um relacionamento com Deus como José tinha.
É você reconhecer o seu propósito de vida. É você temer a Deus, que é o princípio da sabedoria, que é o temor a Deus, o respeito a Deus. José fala, ficaria eu contra Deus, adulterante, sendo entregue à tentação. A mulher continuava a assediar José diariamente. Olha isso, meu irmão. Todo dia a mulher de Potifar assediava José diariamente. José nos mostra uma aplicação que eu quero trazer para a nossa vida. José, ele renunciou ao pecado. José renunciou ao desejo da sua carne. José era jovem, José era belo, formoso. José estava longe dos seus pais. José estava com os hormônios, a flor da pele. Mas todavia, o temor de José era maior que o desejo da sua carne. Meu Deus. O temor de José era maior do que os desejos, que os pratos de Satanás, que os desejos da sua carne. Certo dia, porém, quando José entrou para fazer seu trabalho, como de costume, não havia mais ninguém na casa. Ela se aproximou, agarrou pelo manto e exigiu, falando assim, meus irmãos, para José: venha deitar-se comigo. José se desvencilhou, fugiu da casa, mas o manto ficou na mão da mulher. Quando ela viu que José tinha fugido, mas que o manto havia ficado na mão dela, chamou seus servos. Veja, disse ela, meu marido trouxe esse escravo hebreu para nos fazer de bobo. Ele entrou no meu quarto para me violentar, mas eu gritei. A gente vê que José ali estava só, como foi fazer o serviço diariamente, como de costume, a sua rotina, como foi trabalhar ali na casa de Potifar. E a mulher de Potifar estava ali também só. E ela chamou José, deita comigo, já foi agarrando o jovem mancebo José. José pegou então, saiu correndo. Isso é uma aplicação para nós. José saiu correndo e foi caluniado, difamado, foi parar no presídio, como os irmãos já bem sabem. José ele sai correndo, meus irmãos. A mulher de Potifar agarra ele não queria adulterar, não queria fornicar. E José sai correndo ali nu, porque a mulher de Potifar agarra ele, querendo deitar na cama com José. E essa aplicação que eu queria trazer para nós, como vencer a tentação. José, jovem, ele sai correndo, ele foge do pecado. É bem verdade que contra a batalha espiritual contra Satanás a gente guerreia em oração, em jejum. Mas a batalha é contra nós mesmos. Ou seja, fugir de pessoas, se afastar de pessoas que nos levam a cair no pecado, que nos tenta. E fugir como José fugiu de ambiente que nos tenta, que nos leva, que nos seduz a cair. José ele fugiu daquele ambiente. Assim nós devemos fugir do pecado. Devemos fugir de ambiente que vai nos levar a cair. Por exemplo, você está passando e você entra no ambiente e a tentação que vem contra a sua alma, contra a sua carne, é de jogo. Então você deve fugir desse ambiente de jogos. Outro exemplo também. Você entra, colega te chama, e você entra na casa do seu colega, e ali está cheio de bebida, ali na mesa, cheio de bebida, narguilha, e outras coisas piores. E a sua tentação, a tentação que vem contra a sua carne é a tentação de álcool, de bebida. Então, porque você vai ali nesse ambiente de álcool, nesse ambiente de pessoas que proporcionou bebidas alcoólatras, José ele fugiu do ambiente que estava contra a sua vida, contra os seus princípios. E a gente deve fugir de ambiente, se afastar de pessoas que nos levam a nos afastar de Deus. Não é pecado você se afastar de ambiente, se afastar de pessoas que nos afastam de Deus. Isso é santificação. Oh glória!
A gente é separado para separar de coisas, de pessoas, de atitude que nos separa de Deus, para Deus. Oh glória! José ele fugiu da mulher de Potifar. Assim nós devemos fugir dos pecados. Isso é uma forma vencer as tentações. Então, foge de ambiente, foge de lugares, foge de conversas, foge de coisas que você escuta, daquilo que você ouve, que vai te levar a pecar, que vai te levar a se afastar de Deus. Eu queria trazer também, mais para frente, meus amados irmãos, se assim Deus quiser, 4 armas, 4 ferramentas que Jesus utilizou para enfrentar Satanás no deserto. Jesus ele usou 4 armas para vencer as tentações. Eu queria trazer também, futuramente, se assim Deus permitir, sobre 4 armas para vencer as tentações, para vencer Satanás. Jesus, em Mateus capítulo número 4, ele vai usar 4 armas no deserto, diante de Satanás, ou perante Satanás, para vencer as tentações, a qual você já sabe qual que é, né? Número 1, ser cheio do Espírito Santo. Número 2, a palavra, espada do Espírito Santo. Número 3, que Jesus usou, oração, comunhão, relacionamento com Deus. E a 4, que foi o jejum. Meus amados irmãos, se com essa palavra, seja como José, foge da tentação, faz como o conselho do homem mais sábio, depois de Jesus, que Jesus é a própria sabedoria, não se compara com nenhum homem. Salomão disse em Provérbios 1:10, meu filho, se pecadores quiserem seduzi-lo ou tentar, não permita que isso aconteça, se afasta de pessoas que te tentam. Como também no Salmo de número 1. A gente também aprendeu que Deus não tenta ninguém, como foi descrito em Tiago, capítulo número 1, versículo de número 13. Mas sim que a tentação vem de nossa natureza humana, e é uma luta diária, como está em Gálatas 5:17. Meus amados irmãos, que essa palavra possa edificar você, sua família, sua casa. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo, compartilha, edifica outras pessoas através da palavra do Senhor, que é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Shalom, fica na paz de Cristo.